Efraim Publicidade Geral. Todo impedimento, toda barreira venha ser jogada por terra. Ó Deus querido e amado, abençoe a vida de cada um. E fala, Senhor, ao coração dos teus servos, em nome de Jesus. Eu quero pregar debaixo de um tema que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim: trazendo a má notícia e voltando com uma boa resposta. Você pode dar glória a Deus? A Bíblia diz então que, casando-se Acabe com uma mulher chamada-se Jezabel, era Acabe rei de Israel. E a Bíblia diz que Jezabel então servia a um Deus chamado Baal. E servindo ela a esse Deus chamado Baal, a Bíblia diz então que vem trazendo ela uns maus costumes para o povo de Deus. A Bíblia diz que havia há cerca de 850 profetas ajudando ao rei Acabe. E a Bíblia diz então que, casando-se ele com essa mulher chamada-se Jezabel, a Bíblia diz então que alguns profetas, 450 profetas, haviam se curvado diante desse Deus e começou a adorar o teu nome. E a Bíblia diz que era então Baal um Deus oculto, um Deus de estátua, um Deus que a sua fisionomia parecia como de um animal, um boi, melhor dizendo. E a Bíblia diz então que todos iam para Samaria. Segundo a história diz que iam todos para Samaria, aonde estava a estátua de barro, para todos adorarem ao Senhor naquele lugar. E a Bíblia diz então que, estando eles adorando o Senhor, estando eles servindo aquele Deus, a Bíblia diz então que o Senhor levanta o profeta Elias. Elias, um homem sincero, severo e temente a palavra do Senhor. E nós sabemos que profeta ele não se corrompe, profeta ele não se mente. E a Bíblia diz então que, começando-se Jezabel a implantar um mau costume no meio do povo de Deus, ensinando uma outra adoração, ensinando outras coisas para os servos do Senhor, a Bíblia diz então que quando Jezabel ficou sabendo por intermédio do teu esposo, o rei Acabe, que havia um homem chamado Elias, que tudo quanto ele falava, a Bíblia diz então que o rei Acabe, observando que Elias era homem de Deus, e que tudo aquilo que ele falava, o Senhor cumpria com a tua palavra, a Bíblia diz então que Elias pega e olha para eles, adorando um Deus de estátua, adorando um Deus que não ouvia a oração do povo, adorando um Deus de engano, um Deus com os profetas se prostrava diante deles. E quando o povo chegava para adorar o Senhor, eles então enganavam para a olhadora Baal, porque ele vai te dar chave de carro. Nós estamos vivendo uma época em que estamos no meio de falsos profetas, aleluias. Você está precisando de uma libertação, e eles estão pregando, falando que Deus vai te dar chave de carro, chave de casa, falando que Deus vai fazer isso e aquilo, e Deus quer te dar a tua salvação. O Senhor observando do céu que o povo dele, que ia para adorar ele, começou a se curvar diante do Deus chamado Baal. Ele então levanta um profeta. Para que Deus levanta um profeta? Porque aonde o profeta chega, aonde o pecado está abundando, aonde a mentira está abundando, aonde o profeta chega, coloca a planta dos teus pés, o pecado tem que sair em retirada, a mentira tem que bater em retirada, e o milagre de Deus tem que acontecer. E tudo quando ele fala, o Deus que ele serve cumpre com a tua palavra. E olha, se este homem vir aqui, nenhuma das nossas reuniões, ele vai atrapalhar os nossos negócios, ele vai atrapalhar aquilo que nós estamos fazendo. Como assim? O povo é enganado, o povo era privilegiado, o povo era iludido com mentiras, com falsos testemunhos. Mas se ele vir aqui, ele vai desmascarar os nossos profetas, e as coisas não vão andar muito bem, porque a renda mensal que tinha já não vai ter mais, o que nós ganhávamos no mês já não vamos ganhar mais, aleluia. Então nós temos que arrumar um jeito de acabar com esse homem. Ei, meu irmão, eu quero abrir um parede para você que nessa noite estão querendo acabar com o teu ministério, porque aonde você coloca a planta dos teus pés, você fala a verdade e não se corrompe com mentira, com fofoca. Então estão querendo arrumar um jeito de parar você no meio da caminhada, porque aonde você vai, Jesus está com você. Aonde você vai, há um Deus que está na tua frente, te guiando e te livrando de todo mal. Então Satanás está armando no inferno uma reunião para querer parar você no meio da caminhada, levantando pessoas para falar que você não prega, que você não canta. Mas eu vim como profeta de Deus para te dizer que o mesmo mensageiro que o diabo levantou do inferno para
cantando e pregando e fala assim: Senhor, eu sou pequeno, eu não posso, eu sou fraco, Jesus, eu não sou capaz de chegar, eu não sou capaz de conquistar. Ei, Deus está falando com você. Aquele que te chamou, Ele é maior do que todas as coisas. Aquele que te levantou, Ele pode tudo. A porta que o diabo fechou aqui, Ele pode abrir uma maior para você lá na frente. Não